No livro de Malaquias, capítulo 2, verso 16, está escrito que o Senhor Deus, ele odeia o divórcio. Então eu estou aqui para te lembrar, para você cuidar muito bem do seu relacionamento, porque Deus detesta o divórcio, tudo bem? Cuide daquilo que é seu. Nem tudo que dá certo está certo. Diante da palavra do Senhor, a Bíblia fala que nós não devemos nos submeter a julgo desigual. Vai dar problema, né? E aí, o que vai acontecer? Vamos supor que não dê problema. Está certo diante de Deus? Não. A Bíblia diz que a gente tem que andar de forma honesta diante de Deus e diante dos homens. Então, nesse caso aí, está irregular, né? Precisa consertar as duas coisas. Nós fizemos 2 vídeos sobre divórcio lá no nosso canal no YouTube. É um assunto muito complicado, né? Não dá para responder em 15 segundinhos, não é questão de sim ou não, mas é um debate muito sério e perigoso. Nesse caso, o que a Bíblia fala é o seguinte: eles têm que se afastar, tá? E orar para que Deus toque no coração desse agressor, seja o marido ou a esposa, para que haja arrependimento e eles possam restaurar o relacionamento bem depois. Então, essa é uma pergunta muito comum, mas eu queria deixar uma questão para a gente refletir. A pessoa que foi traída no casamento, ela pode perdoar, não pode? Por que a gente não pensa no perdão como a primeira opção? Jesus, ele vai para o princípio e diz: no princípio Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, e dos dois, quando eles se casam, se tornam uma só carne. Dois se tornam uma só carne, não três, quatro e cinco. Então isso era tolerado durante a lei, não era o ideal de Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu queria fazer um breve comentário sobre um assunto importante, que é o assunto de divórcio, casamento, segundo casamento e os vários motivos que as pessoas estão arrumando para divorciar. Irmãos, nós precisamos entender que nós não pensamos como o mundo. Então, se você que está me ouvindo aí não é um cristão, por favor, nem escute mais, porque não tem nada para você aqui. Se você for um cristão, aí fique. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Esse mundo não está disposto a suportar nada para cumprir a vontade de Deus. Isso é óbvio. O mundo trabalha contra a vontade de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Não tem como as conclusões dos cristãos se igualarem sempre às conclusões do mundo. Então, nós vamos ser rejeitados. A Bíblia fala que a gente vai ser odiado por causa da palavra de Deus. A Bíblia fala que as nossas conclusões, elas são as conclusões de Deus. Então, o que Deus fala sobre divórcio? Tá? As pessoas elas estão inventando motivo para divorciar à torta e direito. Então, o que você mais está ouvindo ultimamente é incompatibilidade de gênero. Mas o que seria incompatibilidade de gênero? Aqui, onde eu moro, incompatibilidade de gênero para divórcio tem um nome. Tá? A gente dá um nome para isso. Desculpa esfarrapada. É óbvio que o meu gênero da minha esposa é diferente. Mas o relacionamento é justamente para que a gente venha se conhecer mais e mais. Então, essa ideia de que, vou me divorciar por incompatibilidade de gênero. Eu estou vendo cristãos fazendo isso, cristãos influentes, tá? Líderes fazendo essa palhaçada, e isso está errado, isso é pecado, isso é um mau exemplo, isso é escândalo. Jesus diz: ai daquele que por ele vier o escândalo, é melhor que amarrar uma pedra no seu pescoço e se jogar no mar. O que Jesus fala é tão sério do escândalo, e isso está se tornando motivo de poder das pessoas continuarem copiando, imitando esses seus ídolos, porque se tornaram verdadeiros ídolos. Não existe incompatibilidade de gênero para poder divorciar. Isso é mentira de Satanás. É o mundo entrando na igreja. Não caiam nessa conversa, tá bom? Então, assim, eu queria agradecer os irmãos que estão entrando e não estou conseguindo ler tudo, tá? E obrigado aí aos irmãos que estão participando com a gente aqui. Então, eu queria falar sobre isso. Eu fiz uma pesquisa agora pedindo para que a gente as pessoas pudessem mandar perguntas sobre família e sobre filhos. Eu vejo que a gente precisa de uma orientação bíblica sobre essas coisas, porque a orientação do mundo a gente tem demais. E o problema é o mundo entrando na igreja e alguns pastores querendo ficar bem com a maioria. Mas como assim ficar bem com a maioria? Você foi chamado para trazer a palavra de Deus para nós.
Você que é pastor, que está me ouvindo aí, né? Ou talvez vai ouvir depois, você que é uma pessoa de influência, então saiba, você vai dar conta diante de Deus dos seus ensinos errados, que está indo contra a vontade de Deus. Incompatibilidade gênio é motivo para divorciar. Irmãos, o casamento é algo sério. A Bíblia fala que aquilo que Deus uniu não é para o homem separar. Aí me vem uma desculpa esfarrapada. Ah, então se conseguiu separar é porque não foi Deus que uniu. Isso é conversa do diabo, do demônio. Jesus deixou bem claro que o casamento ele é para ser mantido diante de Deus, até que a morte o separe. Só que não. Eles inventam um motivo. Aí vem um endemoniado que se diz pastor e fala: ah, mas e se houver a morte do amor? A Bíblia fala que o amor nunca acaba, irmão. Para de conversa fiada. Se houver morte do amor. Não existe morte do amor, não. O amor, ele é um mandamento, ele não é só um sentimento, não. Ele é um mandamento. Amai-vos uns aos outros. Vós, maridos, amai as vossas esposas. Lá em Tito, Paulo vai falar para as mulheres aprenderem a amarem os seus maridos. O amor, antes de ser um sentimento volátil, ele é um mandamento permanente. Então o amor não tem que acabar, não. Se acabou, ora a Deus para que Deus venha restaurar e traga arrependimento aos nossos corações. Nós precisamos cultivar o relacionamento do casamento, irmãos. Parar com essa falácia. Incompatibilidade. Agora também tem um outro também. Ah, eu estou vivendo um relacionamento abusivo. O que seria um relacionamento abusivo? Aí, eu me casei, que antes que eu era solteiro, eu podia sair com os meus amigos, eu podia fazer isso. Agora, eu não posso, que a pessoa tem ciúme de mim. Olha, você não quer que a pessoa tenha um ciúme? Eu não estou falando de ciúme doentio, mas o ciúme de zelo, ele é normal. É óbvio que eu, na condição de casado, ou a minha esposa na condição de casado, não vai ter a mesma liberdade que um solteiro. Tem lógica um negócio desse. Aí simplesmente a pessoa fala: estou vivendo um relacionamento abusivo. Os meus amigos antes me abraçavam. Agora, se abraçar meu marido, achar ruim. Se ficar me abraçando, me levantando, me dando beijinho. Ora, aí a mulher fala a mesma coisa, né? O homem fala a mesma coisa. Ah, eu não posso sair abraçando as moças mais. Eu não posso carregar elas. Eu não posso... Você quer o quê? Isso é relacionamento abusivo? É você que não se tocou. Que você agora faz parte de um, que os dois se tornaram um, e que esse um quer cuidar desse que ele tem. Essa mulher que você fala que é ciumenta, ela está cuidando de você. O ciúme, o amor não arde em ciúmes. A Bíblia fala isso. Aí se estiver ardendo, ora, não é divorciar não, ora para que o Senhor possa restaurar isso aí, te dê sabedoria para lidar com essa situação. Deus não vai mudar a sua palavra porque você está querendo ouvir a voz da maioria. Ah, a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo é a voz do demônio. É a voz do povo que foi contra Noé. É a voz do povo que falou: solte Barrabás e prenda Jesus. Onde você viu que a maioria está certa? A maioria vai para o inferno. É isso que Jesus falou. A porta estreita é o caminho que vai levar para o reino de Deus. A porta larga, que é a maioria, que é a voz do povo, vai tudo para o inferno. Ah, mas não pode falar inferno mais. Jesus foi quem mais falou sobre inferno. E hoje os pastores não falam sobre inferno. Sabe por quê? Porque as igrejas vão murchar. Estão preocupados com números, estão preocupados com renda, né, financeiro. Estão preocupados com almas, cifrão, no finalzinho, não é S, não, é um cifrão. Infelizmente, aí omitem a verdade, aí tá deixando todo mundo divorciar, casa de novo, deixa esse negócio para lá, do jeito que tá. No canal nós fizemos um vídeo, 2 vídeos, aliás, sobre divórcio, à luz da Bíblia, procurando lá, e ainda assim é um tema muito espinhoso, é muito difícil. Jesus fala a não ser no caso de relações sexuais ilícitas ou porneia, que é um texto extremamente complicado para se destrinchar, compreendendo que o casamento judaico ele era 2 etapas. Ele tinha a etapa do contrato, onde o noivo e a noiva eram casados, mas não tinham relação sexual antes da núpcia. É o caso de Maria e José, que já eram casados. José era esposo de Maria. E depois da núpcia, nós não temos esse período pré-nupcial como casamento. A gente chama isso aí de noivado, mas não se leva o noivado a sério no mundo ocidental atualmente. Na época, era levado a sério. Então, quer dizer, José e Maria, José só poderia despedir Maria
caso, ou Maria, José, porque você vai ver isso em Marcos também, caso houvesse uma relação sexual ilícita. Não está falando nem de adultério pós-casamento, no sentido que nós temos hoje. Só para você ter ideia, o casamento é indissolúvel, segundo a palavra de Deus. É um negócio assim que hoje está sendo colocado a qualquer motivo divorcia. Aí você vai ficar sozinho por acaso? Aí eu tô vendo os pastores aí lacradores, tem um monte deles, tem um monte, porque eles querem ganhar likes, não querem ser prejudicados, etc e tal. Aí o que eles falam? Recebi uma pergunta desse tipo aqui agora. Pastor, em caso do marido bater na esposa, eu já vi também mulher bater em marido, tá? Para provocar ele uma reação e aí leva ele para cadeia porque tem um monte de situação assim. E aí o que acontece? Em ambos os casos, independentemente do caso, porque a lei de Deus não é para gênero, não é para sexo masculino ou feminino, não. A lei de Deus é para o ser humano. Em ambos os casos, o que eu vou orientar? Eu vou orientar você. Evidentemente, você está sofrendo ameaça de morte, coisa que vai colocar a sua vida em risco, então se afasta. Não é divórcio, é se afastar para segurança. Tá ok? Vai orar para que Deus mude esse quadro, leve essa pessoa ao arrependimento. Ah, mas que isso? Ele tem que ser punido, não sei o que lá. Eu não estou falando que ele não deve ser punido. Se pudesse, hoje não pode fazer isso. Que é a igreja que tem que julgar as causas da igreja. A igreja não está abaixo do Estado. Mas, infelizmente, a igreja entregou na mão do Estado a solução de todas as coisas. O que certo seria fazer era os homens da igreja ir lá e dar um pau nesse camarada, né? E aí, mas se a gente fizer isso hoje, a gente vai preso, então não pode fazer. Esquece essa opção, tá? Mas era ir lá para ele aprender, pronto. Mas não pode. Então vou fazer o quê? Se afasta, ore a Deus para que essa pessoa venha se arrepender, para que ele venha arrepender, ou ela, né, de verdade, de coração. E aí depois o senhor possa restaurar esse relacionamento. Não, a primeira opção é divórcio. Ah, pastor, o que você está falando não está na Bíblia, tá? Não, então peraí um pouquinho. Vamos lá então. Você acha muito bonito quando Jesus está sendo crucificado? Em Lucas 23, verso 34, fala assim, mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava sendo espancado e estava pedindo perdão para aquelas pessoas. Você acha muito bonito quando chega em Atos, capítulo 7, que Estevão estava sendo apedrejado, né? Ele não estava apanhando, não, ele estava sendo apedrejado para morrer, ele já estava morrendo. E aí, Estevão fala assim, a Bíblia diz assim, Atos 7, verso 60, então ajoelhando-se, gritou bem alto, a última fala de Estevão, Senhor, não o condenes por causa deste pecado. Ele pede perdão, a gente acha isso bonito, mas a gente não aprende a colocar o perdão, a misericórdia e crê que a pessoa pode mudar. Por que a gente crê em tudo, mas nesse caso não? Tem que divorciar e tem que descontar, isso é uma vingança. O mundo está pregando isso, eu não vou concordar com isso. Eu não concordo com isso. Por que não? Porque a palavra de Deus não concorda com isso. Ela não concorda com o marido que espanca ou com a mulher que espanca, que eu já vi também. Tá? Eu já vi uma mulher que deu uma facada no seu marido. E aí, já vi outros casos também assim também. E já vi mulher bater no marido para ele revidar, mas isso não se fala porque as pessoas estão hoje com ideologias na mente. Eu já vi esse tipo de situação tanto de um lado quanto do outro. Os homens acontece com mais frequência ainda. Agora, o que a Bíblia fala? O certo. Maridos, amai as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Esse é o ideal. Esse é o ideal de Deus. Agora o cara não está vivendo o ideal de Deus. O que nós vamos fazer? O que você faz quando seu marido ou quando a sua esposa não está praticando o ideal de Deus? Você divorcia dela? Se é isso que você está fazendo, você está contra a palavra de Deus. Você tem que orar por ele. Qualquer circunstância. Ou a gente tem uma tolerância com o pecado de um monte de gente. Aí quando acontece, não, mas nesse caso não. Eu não vou dobrar sobre essa ideologia maligna, não. Que está pró-divórcio, pró-aborto, pró-tudo, que a Bíblia é contra. Irmãos, fiquem atentos. Nós precisamos entender, não é divórcio. Não é divórcio. Se afasta, ora, clama a Deus, vai para a casa de um parente. Eu vou esperar até quando? Até Deus responder. E se Deus não responder? Deus vai responder. Deus vai responder. Agora, se Deus não responder, pergunta o que Deus quer falar com esse silêncio aí. Porque Deus vai trabalhar nessa causa. Irmão, nós precisamos colocar as coisas diante do Senhor. Sabe, esse papo furado de divorciar porque incompatibilidade de gênero. Eu vi um monte de gente repetindo essa babaquice.
Porque algumas pessoas aí, mau exemplo, em pastores também famosos, divorciando, né? 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses de casado, separando por incompatibilidade de gênero. Mas o que é incompatibilidade de gênero? Fala para mim. Incompatibilidade de gênero, irmãos. Então quer dizer que a minha esposa pensa diferente de mim, age de forma diferente? Ah, não, bobo, não dá para viver com uma mulher dessa. Vou separar. É isso? É isso que você vai falar no tribunal do Senhor? Porque no juiz dos homens, eles vão te aplaudir. As pessoas vão falar que você está certo mesmo, você está certa, você está certo. Nós estamos vivendo um mundo de hedonismo, onde a igreja está deixando 2 deuses tomar conta dela. Um é o Mamon, o dinheiro. O outro é aquele Deus que Paulo fala, que deixaram o seu Deus é o seu próprio ventre. Sabe o que é isso? É os seus prazeres. Ah, eu não estou me sentindo bem. Quer dizer que se for para fazer a vontade de Deus, mas eu não me sentir bem, então eu não vou fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus não me trouxer aquele prazer, então eu não vou fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, então se for... Há alguns casos em que a pessoa decide apartar definitivamente, né? E aí você fala com a pessoa assim, irmão, o ideal de Deus é que você fique sozinho. Ah, mas eu não consigo. Ah, se a minha esposa ficar acamada, eu não vou ter que ficar sozinho. Eu vou ficar sozinho esperando ela? E se ela ficar para sempre? Eu fiz um voto diante do Senhor e diante dos homens, na saúde e na doença. E por que se eu não tiver ela, eu não consigo ficar sozinho? Já parou para pensar nisso? Por que algumas pessoas, eu já vi vários casos de homens e mulheres que se envolvem com pessoas muito ricas e elas suportam traição. Por que elas suportam traição? Porque elas têm um propósito, elas têm um alvo, elas têm um objetivo, elas têm um benefício na riqueza daquele outro. Nós que temos o benefício da vida eterna jogamos fora porque eu não suporto uma traição. Irmãos, dói, machuca, mas olha, o que os cristãos estão fazendo com o nome de Jesus? Aí eu vejo pessoas que nem são cristãs suportando a traição, perdoando e prosseguindo no relacionamento e curando o relacionamento. E os cristãos, a primeira coisa, ao invés de ofertar o perdão, a primeira coisa que vem na cabeça é agora eu vou largar, é agora que eu vou descontar, eu vou vingar. Já que fez isso comigo, eu também vou lá fazer a mesma coisa. Esse é o pensamento que Jesus quer que a gente pense. Será que é isso que é o evangelho de Deus? Sabe? É muita falácia, é muito... E eu não sou politicamente correto, não gosto dessas... Politicamente correto para mim tem um nome, covardia. É isso. E a Bíblia fala que os covardes não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar. Isso aí, irmão, nós precisamos ter um choque de realidade. Casamento é coisa séria. Cuide do seu casamento. Pastor, eu acabei divorciando. Ora para Deus restaurar esse relacionamento, meu irmão. Ora para Deus fazer isso. A Bíblia fala que muito pode a oração de um justo. O problema é que muitas vezes nós não queremos ser justos diante de Deus. Aí nossa oração vai ficar realmente, não vai passar do teto. E você, marido e mulher que está aí pensando em largar, aí, saiba de uma coisa, você não tem liberdade para fazer isso. Pare de provocar divórcios, pare de provocar traições, porque existe isso também. Isso é malignidade, o Senhor não vai compactuar com sua artimanha. O Senhor fala em Malaquias, todo mundo fala em Malaquias, né? Bonito. Malaquias tem um texto maravilhoso para você. Malaquias tem um texto maravilhoso. Ele fala que ele foi, olha aqui, ó, Malaquias 2:10. Não temos nós, ó, quer ver? Não temos nós o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Eu vou ler outra coisa aqui, ó. Verso 13. Há outra coisa que vocês fazem, cobre de lágrima o altar do Senhor com choro e gemidos. Cobre o altar do Senhor com choro e gemido. Deus não vai ficar impressionado porque você está chorando, está emocionado, não. Aquele arrependimento de Esaú lá, ó, ainda que com lágrimas ele pediu, não alcançou, o coração estava maligno. Aí ele fala, por quê? Ele já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer. Vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. O Senhor foi. Porque o Senhor Deus, ó, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa.
Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Deus não gosta da gente ficar promovendo o divórcio o tempo todo, irmãos. Eu estou vendo isso acontecer na igreja aí e as pessoas estão fazendo e estão recebendo aplausos. Eu sei que esse vídeo aqui não vai receber aplausos, as pessoas não gostam de ouvir isso. A Bíblia fala que terão comichão nos ouvidos, não querem ouvir a verdade. Inclusive que vão perseguir aqueles que falam a verdade, sei disso também. Agora, a grande questão, Deus odeia o divórcio, Deus odeia a violência. Espancou, bateu na pessoa, agrediu, seja qual for o tipo de agressão, tem vários tipos de agressão. Faça isso, faça o que eu falei. Você não vai ficar aí para morrer, a pessoa está te ameaçando de morte, tentativa de homicídio, está praticando maldade com você, se afasta, vai para a casa de um parente, de alguém, vai orar, mas não vai com pensamento de divórcio não, porque isso não é o que Deus está falando para você. Deus não te autoriza a divorciar. O mundo vai achar isso um absurdo. Não, porque para o mundo é assim. Eu ouvi até uma mulher que se diz cristã falar isso com a filha dela, mas é a mentalidade do mundo na igreja. Ela falou, casa filha, se não der certo, separa. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo. O que é conformar? Entrar na forma. É que você pegar uma forma quadrada, redonda e jogar água, a água vai conformar. Mas você, filho de Deus, não deve conformar com o mundo. O mundo concorda com o divórcio em qualquer situação em que você não esteja feliz. A felicidade, o prazer, o hedonismo está acima da obediência à voz de Deus. Mas para nós não. Para nós não. Se a sua felicidade te afasta de Deus, afaste dessa felicidade. Busque, clame ao Senhor, ore, é clamor. É assim que resolve a situação. O problema é que está faltando oração, está faltando fé, está faltando lágrima. Quantas mulheres e homens de Deus no passado passaram por grandes tribulações no casamento e foram fiéis até o fim? Mas hoje, a gente está cheio de líderes. Como pode? Líderes que não têm o Espírito Santo na vida deles para falar. Líderes que não têm coragem de falar aquilo que a Bíblia está dizendo que tem que ser falado. Mas por quê? Porque eles estão querendo ganhar dos dois lados, eles querem ganhar a atenção do mundo, eles querem ser bem vistos pelo mundo, mas está errado, Deus não compactua com essas coisas. E você, mocinha, você, rapaz, está me ouvindo aí, fique atento no namoro. Vou falar principalmente para as moças. Se o seu namorado ele grita com você hoje, quando você casar, ele vai te bater. Se ele já te bate hoje no namoro, ele vai te matar quando você casar. Então foge de uma tranqueira dessa, pelo amor de Deus. Eu sei que seu pai deve ter falado com você, sua mãe, seu tio, sua avó, mas Deus, olha para você ver, eu tive que vir aqui falar para você isso. Sai de perto, termina esse relacionamento, não tenta consertar ele depois do casamento, não, que ninguém muda depois de casamento, senão para de enganar você mesmo. Você, rapaz, se a sua namorada não te respeita agora, depois vai ser pior. Se ela já está tendo relações com você agora, se ela não está sendo infiel a Deus agora, tendo relação com você, depois ela vai ter relação com o outro, porque ela não vai ser fiel com o Senhor também, não. Vocês dois, serve para o menino e para a menina. Fique atento, tá bom? Minha bateria está acabando aqui, eu vou ter que desligar. Um forte abraço, até o próximo estudo bíblico, se Deus quiser.